Oi, tudo bem? Sou Luciano da Fonseca, aqui do canal Em Busca. Desejo a você muita luz, muita força e que o amor seja perene em seu viver. Agradeço a você pela sua inscrição, seu comentário, sua crítica. E o canal está aí para ser criticado e para ser colaborado. Hoje nosso tema aqui é sobre Jaraguá, que faz aniversário agora no dia 29 de julho. E eu vou falar um pouquinho sobre a banda de música Santa Cecília na história jaraguense. Conforme Jaime, a primeira banda de música presente em território goiano foi fundada pelo comendador Joaquim Alves de Oliveira, no arraial de Meia Ponte, antes de 1830. Em Jaraguá, apesar de pouco registro, é sabido que na primeira metade do século XIX já existia uma banda de música criada pelo padre Manuel Ribeiro de Freitas. Ao contrário de Pirenópolis, onde a origem da banda está voltada para a atividade militar, em Jaraguá a origem da banda está ligada à atividade religiosa, como fica provado pela sua própria denominação de Banda de Música Santa Cecília. Castro e Militão concordam que, na sociedade tradicional jaraguense, a banda de música significa poder e privilégio para os políticos. Assim, a banda de música Santa Cecília, ao longo da história jaraguense, foi um elemento cultural que, além de significar diversão, comunhão e fraternidade, foi um local de reunião de adversários políticos, de pessoas com posições ideológicas diferenciadas e também um local onde se reunia o pobre, o rico, o juiz, o negro, o padre, o branco, o professor, o militar e tantos outros que formam a diversidade da cultura jaraguense. Militão afirma que a Banda Santa Cecília participou ativamente das manifestações culturais da história de Jaraguá, com destaque para o complexo das festas religiosas. Sua relação com o povo jaraguense era marcado quando se apresentava e executava valsas, dobrados, machiches, galopes, quadrilhas e outras que o povo tanto gosta e tanto admira. Assim, para Militão, excluindo as festas religiosas, a sanfona no sarandi e a viola no catira, tudo que se relacionava ao lazer na cidade era por conta da banda de música Santa Cecília. Ao estudar a relação entre o povo e a banda Santa Cecília, se nota que a banda faz parte da memória e do imaginário jaraguense. Um conjunto de menções populares revela que a banda faz parte de um todo complexo que mostra a cultura e a representação do povo jaraguense. Portanto, a banda é parte integrante do festejo religioso e também da memória e da identidade de um povo, que sempre declara em favor da banda. As festas sem a banda é sem graça. As festas sem a banda é sem gosto. Os músicos têm que tocar, senão os cavalos não correm, referindo às cavalhadas. A festa sem a música não é festa. Então, permite compreender que a memória jaraguense é selada pela música tocada pela Banda Santa Cecília. Entretanto, a Banda de Música Santa Cecília, na história de Jaraguá, vai além da memória e da formação de uma identidade. Ela serve também como meio de ascensão social. Militão afirma que, através da banda, a pessoa tinha condição de se elevar socialmente, participar intrinsecamente da sociedade jaraguense. A gente tinha interesse de aprender música para ser qualquer coisa, pois como músico a gente tinha condições para ingressar na comunidade. O estudioso maestro José do Nascimento afirma que a Banda Santa Cecília é a banda mais antiga em funcionamento em Goiás. Entre situação de crise e estabilidade, a banda sobreviveu durante todo esse período histórico que já soma mais de 2 séculos.
Entre 1920 e 1940, a banda de música Santa Cecília de Jaraguá vai conseguir renovar seu quadro, dentre os quais estavam Pedro de Amorim, Antônio da Sanfona, Joaquim Militão, Geraldo Amorim, Manuel Frederico, Adolfo de Souza Gomes, Natal de Castro, Sebastião Rátio, Pedro Rátio e Benedito Mundim, entre outros que não conseguimos detectar. A banda Santa Cecília, em sua trajetória histórica, sempre conviveu com o contexto de crise. Assim, entre 1930 e 1974, apesar de ativa e presente no contexto da sociedade, participando das diversidades da sociedade e da cultura jaraguense, vai passar por um momento de muita complicação por falta de instrumento, material de boa atuação e assim por diante. Entretanto, devido à sua aceitabilidade e sua importância para a população jaraguense, se manteve dentro de um período crítico de contradição e mudança cultural que levou quase o seu desaparecimento. Mas por força de vontade de músicos como Manuel Frederico, Geraldo Amorim, Adolfo Gomes de Souza, Natal de Castro e outros, a banda consegue se renovar, que é uma das características vivas da banda Santa Cecília, conseguir se renovar com muita rapidez. E nesse período, alguns músicos são formados, alguns músicos de expressão, por exemplo, Frederico de Pina Álvares, Paulo Antônio Gonçalves, Paulo Baiano, que ajudaram a banda a manter-se viva e presente nas solenidades cívicas e religiosas que formam a cultura jaraguense. De um modo geral, a banda de música é parte de um contexto cultural elevado, que marca a memória, que marca a identidade, que faz parte da representação jaraguense. A partir de 1974, a banda Santa Cecília é assumida pelo poder municipal. Com isso, novos rumos serão tomados na formação de músicos em Jaraguá. Assim, temos a contratação do maestro José Moacir Xavier, que trabalhou na cidade por 2 períodos. No primeiro período, o maestro, na intenção de fortalecer a banda tanto em qualidade quanto em quantidade, dando base para sua funcionalidade, formou diversos músicos, entre os quais podemos citar Eurípides José dos Santos, Fabiano Nunes de Barros, Mário Rodrigues de Bessa, Silvio da Trompa, Adão Celestino, José Álvares, Ademar José dos Santos e tantos outros que participaram, e desculpe a minha lerdeza de não lembrar os nomes. No segundo momento, em 1977, o maestro Xavier, como gostava de ser chamado, formou outro grupo de músicos, com diversos músicos que deram sustentação para a manutenção da banda de música Santa Cecília, mesmo perante o avanço de novas relações sociais, novas questões políticas, novas questões culturais. Nesse período, a banda ainda não possuía sede própria, então as aulas de música ocorriam em frente ao salão paroquial, próximo da Casa da Lavoura. Nesse contexto, um fato importante ocorreu para a conservação da banda Santa Cecília. Além da Prefeitura Municipal, na gestão do prefeito Tubertino de Freitas, assumir algumas despesas da banda, o mesmo adquiriu cerca de 20 instrumentos novos, o que possibilitou melhor condição de aprendizagem dos alunos. Nessa etapa, o maestro Xavier formou os seguintes músicos: Alain Matias, Rodolfo Pimentel, Adriano César, Edmar José dos Santos, Genervino José, Júlio Ricardo, Geraldo do Prado, Luciano da Fonseca, Hamilton Pascoal, Fernando Corsino, Ivan Camargo, Júlio César, Antônio do Baixo e outros, como por exemplo o soldado Ronaldo, o famoso Pelezinho. Ao deixar o cargo, Xavier entregou a banda bem estruturada e contava com 22 músicos. No final de 1978, assumiu a direção da banda o médico Paulo Antônio, que se manteve no cargo até 1980, quando chegou o maestro José do Nascimento, um profundo conhecedor da música e também da história
das bandas de música. Com isso, a banda de música ganha bastante, tanto em qualidade, como dissemos o mestre Xavier, e em quantidade, pois logo a média de músicos passou de 20 para 30 e chegou a 40 músicos, demonstrando que em Jaraguá a história da banda está vinculada a esse poder que a banda tem de renovar, de transformar, de dar condições, de qualificar pessoas na arte da música. Com isso, o maestro José do Nascimento vai criar em 1983 o chamado Estatuto da Corporação Musical da Banda Santa Cecília, com caráter sociocultural, sem fim lucrativo, que vai dar uma força diante da sociedade moderna. Assim, a banda consegue, junto à fundação do Banco do Brasil, em 1994, a doação de 41 instrumentos nacionais e importados, que contribui enormemente para a sua manutenção e para a sua história. Enfim, podemos concluir essa breve fala sobre a banda Santa Cecília, que tem uma história de fundamental importância, de grandeza, de soberania, que está selada na memória jaraguense. E só falando que muito se tem para pesquisar com relação à banda de música e com relação à sua integração na memória jaraguense. É isso aí, dê aquele joinha, um abraço e vamos que vamos. Viva Jaraguá!